O meu nome é César Vieira Diniz, tenho o prazer e a honra de estar a presidir esta mesa. Sou psiquiatra, grupo analista da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e vou introduzir o professor Lázaro António Ávila, que terá 40 minutos para a sua conferência. O professor Lázaro António Ávila é psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Social pela USP, doutor em Psicologia Clínica pela USP e pós-doutorado na University of Cambridge, no Reino Unido. É livre-docente do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de São José de Rio Preto, professor titular da Sociedade de Psicoterapias Analíticas do Estado de São Paulo e professor titular do NESM. Autor de 4 livros, entre eles Doenças do Corpo e Doenças da Alma. Vamos ouvir a sua conferência e todos os participantes, durante e após o termo da conferência, poderão encaminhar pelo chat dúvidas, comentários e perguntas. Portanto, vamos ter 40 minutos para a conferência. Lázaro, quando faltarem 10 minutos, eu aviso. Quando faltarem 10 minutos ao termo da conferência e quando chegar mesmo ao termo do tempo, se porventura ainda não tiver acabado, terá mais 1 minuto. Tá, perfeito. Doutor César, muito obrigado pela apresentação. Queria dizer a todos que, claro, é uma honra, né? Muito orgulho de participar desse encontro, né? O NESM e a SPAGESP fazem parte da minha história profissional, deixaram profundas marcas no meu caminho, né? Também da minha história afetiva, né? Tenho grandes amigos nos 2 grupos e alguns amigos portugueses, porque eu fui no primeiro encontro em 91, fui em alguns aqui no Brasil e uma vez também em Portugal, né? Então, muita alegria de compartilhar algumas ideias com vocês. Eu sei que, embora a gente fale o mesmo idioma, não é? Que é difícil entender o português falado no Brasil para os portugueses e o português falado em Portugal para os brasileiros. Então, eu achei útil projetar o texto também, por isso eu insisti em ser nessa sala que está aqui nesse computador. Então, vou dar início, tá? Fazendo uma divisão de tela aqui. Muito bem. O nosso tema, então, é ressignificar os vínculos para promover novos modos de coexistir. Bem, eu vou apresentar para vocês algumas ideias e queria deixar claro o seguinte. O Dr. João Carlos, ontem, nos convidou para uma belíssima viagem à Lua, né? Hoje eu tenho a missão de trazê-los de volta à Terra. Tá bem? Então, vamos ver algumas concepções aqui, ó. Vamos aqui buscar pensar as profundas transformações que estamos vivendo nessa época, que, como tem sido apontado por diversos filósofos, é mais do que uma era de mudanças, é uma mudança de eras. Atravessamos um momento de inflexão na história humana, talvez na própria história da vida nesse planeta onde coexistimos. O tema muito adequado desse congresso é a ressignificação. E o que quer dizer ressignificar? Fundamentalmente, ressignificar é redefinir, recompor, requalificar, reenquadrar, ampliar os sentidos, produzir novos modos de pensar, sentir e agir. Vou dividir minha apresentação em 2 partes. Primeiro, vou discutir o impacto da pandemia sobre a sociedade em geral. Porém, centrando a análise
sobre as consequências que acometeram os habitantes dos grandes centros urbanos. Depois, vou invocar a crise, a questão da crise muito mais ampla e urgente, que afeta o nosso planeta como um todo e que diz respeito ao modo como a civilização humana tem se conduzido até agora. O impacto emocional da pandemia na convivência humana. Quem poderia imaginar as transformações globais que um simples vírus poderia causar em plena era de domínio técnico e desenvolvimento socioeconômico acelerado, como que o mundo vivia até 2020? Quantas transformações na vida cotidiana, nos hábitos e nas atitudes, nos padrões de vida das populações, na saúde, na educação, na economia de cada país, nas relações entre as nações, no geral e no particular, em todo o mundo. Mudanças que afetaram o modo como cada um de nós pensava o seu próprio viver, o presente e o futuro, o pessoal e o coletivo. Houve, logo no início da expansão acelerada do contágio, um grafite muito interessante pintado em uma estação de metrô de Tóquio. Quando é que vamos voltar ao normal? Qual o normal? Nunca foi normal. Ao ler esse grafite, imediatamente me lembrei de outro grafite muito emblemático, esse escrito em um muro de Paris, durante o levante estudantil operário de 1968. Contrapondo-se ao muito conhecido ditado, que diz que a liberdade de cada um vai até onde começa a do outro, esse grafite anônimo, como todos, né, dizia: a sua liberdade amplia a minha até o infinito. Nessa forma tão contemporânea de se expressar, esses dois grafites, separados por mais de 50 anos, traduzem a perplexidade atual e o forte desejo de mudança, de transformação, de renovação e de superação, que existem latentes na população que habita os grandes centros urbanos e que vive mais agudamente os paradoxos que agitam o homem contemporâneo. Gente, homem aqui, claro que é genérico, né? Homens e mulheres, tá? Eu acho que eu não preciso justificar para vocês, é só o termo genérico. Vamos nos deter aqui um pouco em cada um desses escritos, tentando decifrar o mundo presente em que vivemos ou que sobrevivemos. Depois, vamos nos concentrar no que podemos esperar de um mundo pós-pandêmico, com algumas breves indicações de ainda se pode esperar extrair perspectivas para um mundo melhor. É nesse momento que poderemos colocar o grupo, as práticas de grupo, como fulcro para ações possíveis. Quando vamos voltar ao normal? O dito normal era péssimo, terrível, esmagador. O homem contemporâneo é um homem fundamentalmente assustado, desorientado, perplexo e angustiado, frente ao mundo cujos mecanismos e fundamentos ele não entende. Um mundo que o domina e o submete. Um mundo cheio de ameaças visíveis e invisíveis. Um mundo instável, imprevisível. Um mundo cheio de produtos, lotado de promessas de consumo, mas que ou ele não pode alcançar esses produtos maravilhosos por falta de recursos, ou quando os alcança, descobre, infeliz, que os produtos de consumo não lhe trazem mais bem-estar e felicidade. O homem atual trabalha demais, desgasta-se demais, se exige demais. É um homem abatido e deprimido. As inegáveis conquistas civilizatórias parece que se voltaram contra ele, contra nós. O progresso técnico não o tornou mais pleno, mas exigiu sempre mais dele. A sua longevidade aumentou enormemente, mas não lhe deu sentido de vida, não o abasteceu de satisfação em viver, ou em significados a transmitir. Vive-se hoje em sociedades mais ricas, mas mais pobres em valores, mais carentes de significado e de transcendência. O que era normal e vigente no ano de 2019? Trabalhar demais,
viver para consumir, apavorar-se com a violência urbana, estressar-se com o trânsito, com os impostos, com a política, com a polícia, com os vizinhos. Normal era sentir medo, sentir raiva, sentir impotência frente às injustiças que se via por toda parte. Era normal sentir-se deslocado, inquieto, irritado, alienado. Que normal é esse? Olhando o mundo mais amplo, será que era normal a miséria que afeta 1/3 da população mundial? Normal o racismo? Normal o extermínio de populações, entre elas os indígenas brasileiros? Normais as migrações, as expulsões de imigrantes? Normal a fome mundial, que afeta mais de 800 milhões de pessoas? Não, podia ser comum e parecer inevitável, mas normal não era. Nunca foi moralmente aceitável um mundo assim injusto. Não podemos considerar normal ainda haver tanta disparidade de renda, de saúde, de acesso aos bens culturais. Para ficarmos no domínio da educação e apenas concentrados na realidade de nosso próprio país, vamos citar alguns números. Educação, tá? Educação no Brasil. Quantos analfabetos ainda existem no Brasil? 11 milhões de pessoas acima dos 15 anos. 6,6% segundo o PNAD do IBGE. Quantos estudantes que entram no ensino fundamental completam? 55% dos que entram. Quantos atingem o ciclo médio de ensino? 63,5%, ou seja, 2 milhões do total de 3,2 milhões de brasileiros com a idade de até 19 anos. Quantos chegam até a universidade? Somente 27,2% dos jovens entre 18 e 24 anos ingressam em uma faculdade. No ensino superior, né? Quantos chegam até o mestrado? Quantos doutores? 0,5% e 0,1% da população brasileira de 25 a 65 anos. Tá? Só para dar uma ideia para vocês, em Portugal esse número atinge 10%, tá? E na Alemanha, na Inglaterra, 20%, 25%. Um estudo muito recente, isso é terrível, vejam, publicado no Globo, levantou quanto tempo levaria para um professor de rede pública brasileira atingir o nível salarial dos supersalários que alguns privilegiados do setor público recebem. O resultado é que demoraria 10.941 anos. Será que a gente precisa de qualquer outra estatística para ver que a educação no Brasil é absolutamente desconsiderada? A conclusão inevitável é de que, se a educação for o principal fator, isso é muito discutido, né? Que a educação é a saída, né? Se a educação for o principal fator para nos levar para fora do subdesenvolvimento, teremos que ajudar a promover uma imensa transformação nas regras, nos procedimentos, nas estruturas e principalmente no financiamento da educação em todo o país. Agora, isso só pode ocorrer se paralelamente estiver acontecendo uma grande modificação nas regras, procedimentos e estruturas dos demais setores do Estado brasileiro, em relação a todo o conjunto das políticas públicas. Né? Você não pode fazer uma mudança local só, num setor, você tem que fazer uma transformação de estrutura. Assim, o normal poderia se aproximar o mínimo do que é desejável e do que é almejável para a construção de um país mais justo, mais decente e mais desenvolvido. É preciso, e é mesmo fundamental, uma transformação política que trabalhe profundamente o fosso social entre os muito ricos, menos de 1% da população brasileira, e os muito pobres. Nunca poderia merecer o rótulo de normal uma realidade como a nossa, onde apenas 1% fica com mais de 50% da riqueza nacional.
será preciso criar mecanismos de taxação dos super-ricos, de mudança das estruturas que promovem essa concentração obscena de riqueza. E isso nos leva ao segundo grafite. O que é a liberdade? Qual a liberdade que necessitamos? É liberdade aceitar passivamente essa realidade opressora? É a liberdade que dá direito para os super-ricos continuarem a acumular riquezas e a produzir pobrezas no mesmo processo? É livre quem pode escolher entre ficar desempregado ou ganhar um baixíssimo salário? É livre quem é analfabeto? É livre quem nasce de uma etnia que não é a dominante no seu país? É livre quem não pode decidir os rumos da política do seu país, muito embora possa votar? O que é o voto? Quando não se pode controlar o comportamento dos eleitos. Qual liberdade existe se não se pode, de fato, escolher? Mas, como dizia o grafite 50 anos atrás, talvez a liberdade de todos possa ampliar a de cada um. Talvez ser livre seja poder escolher buscar a própria liberdade, compreendendo que ela não pode ser individual. A minha liberdade se comunica necessariamente com a liberdade alheia. Para eu ampliar a minha, todos precisam ampliar a sua. Talvez possamos compreender e agir de fato, buscando a ampliação simultânea de todos. A liberdade de pensar um novo modo de existir, uma nova política, uma nova vivência e convivência coletiva. E qual foi o impacto socioemocional da pandemia do Covid sobre o mundo? Ela piorou quase tudo. Mais fome, mais miséria, maior distância entre pobres e ricos, entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, mais depressão, mais suicídios, mais solidão, mais feminicídios, mais abusos domésticos, mais violência. Devastação do meio ambiente sem precedentes, principalmente na Amazônia. Medo e pânico disseminados. No Brasil, em outros países também, uma polarização política que levou a rupturas, com uma paralisia geral na capacidade de diálogo e de busca pelo bem comum. Parece que aumentaram também as iniciativas de solidariedade, de compartilhamento, de auxílio mútuo e de algumas instituições agindo de modo mais eficaz no enfrentamento da fome e do desamparo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora. Houve, com certeza, um aumento da consciência mundial. A consciência de que a sorte dos outros importa, e muito. Uma lenta e crescente compreensão de que, como humanidade, levamos muito longe o individualismo, a busca de ganho, a busca de lucro, a busca de domínio, a busca de poder. O egoísmo individual levado ao extremo, o nacionalismo exacerbado e o capitalismo selvagem aproximaram-se perigosamente da borda do abismo. Há um espanto coletivo e uma lenta aproximação de uma verdade dolorosa, mas que é transformadora. O mundo é aquilo que fizemos dele, e até agora fizemos muito, mas o melhor ficou para muito poucos. Há um profundo desejo por um mundo melhor, e a educação tem um papel central. Precisamos também de saúde, de certo. Porém, o que mais precisamos é de sociedades melhor organizadas, mais fraternas, mais solidárias, mais responsáveis por toda a sua população. E como vamos construir uma sociedade melhor? Formando cidadãos melhores. Então, o que é realmente importante na educação? Nós temos que saber cálculo e gramática ou temos que aprender a sermos mais solidários? Temos que aprender geografia ou aprender convivência? Aprender história ou aprender com a história? Passemos agora ao segundo ponto. Dissemos de início que a tarefa de ressignificar era urgente.
É tarefa urgentíssima. O mundo está à beira de um grande abismo, abismo ecológico e humanitário. Estamos diante de uma voragem que pode nos engolir a todos. Biomas estão desaparecendo. Formas de vida se extinguem. Espécies diversas desaparecem a cada dia. E enormes contingentes humanos padecem fome, misérias, violências, e grupos humanos étnicos, com suas línguas, costumes e tradições, estão desaparecendo numa média de 1 por mês. Desaparecem continuamente. Há mortes por toda parte. É um apocalipse anunciado. Deve ser enfrentado. Precisamos mudar o rumo da marcha da civilização. Repensar e redefinir o papel que a humanidade tem no mundo, tanto para si mesma, quanto frente a todo o conjunto de formas animadas e inanimadas do nosso comum ambiente. São as mudanças que têm sido chamadas de antropoceno, que é uma nova era geológica, em que o ser humano é o principal fator de transformação da estrutura planetária. É tarefa urgentíssima, mas gigantesca, extremamente complexa, multiforme, entranhada, emaranhada, presa nos meandros da nossa história. Porque compõe nossos hábitos, nossas formas de pensar, nossos meios habituais de enfrentar os problemas da vida. Ressignificar vai envolver aceitarmos processos mutativos em nossas subjetividades, em nossas relações grupais, institucionais e sociais. Por isso, uma nova era, né? Já não podemos mais pensar em situações ou fatos isolados, descontextualizados. Hoje, não é apenas o mundo que está globalizado. Começamos a compreender que tudo está envolvido em tudo, que o local age e sofre a influência do geral. Não há mais como desvincular o particular do universal. Como os mais antigos místicos diziam, como Hermes Trismegisto, né? O todo está em todas as partes. Assim como é acima, é abaixo. O que afeta o mundo, afeta o indivíduo, e vice-versa. Assim, penso que é nossa responsabilidade coletiva pensarmos o mundo e buscarmos formas de reflexão e ação que possam resgatar o passado, cuidar do presente e preservar o futuro. Estamos em momento de catástrofes climáticas, ecológicas, de biomas e de espécies biológicas, com tantos países, com tantos animais em perigo ou em processo de extinção. E há a urgentíssima catástrofe antropológica, porque nós continuamos a matar nossos semelhantes. Continuamos na pré-história, né? Resolvemos nossos conflitos, matando nossos semelhantes. O Brasil, longe de ser um povo cordial, apresenta um dos maiores índices de violência do mundo. Peço licença a todos para citar alguns números que mostram a cruel realidade que vivemos e que, de algum modo, seguimos negando, reprimindo a nossa consciência social, lutando para manter afastadas de nossa mente e da nossa capacidade de reação o horror que esses fatos nos causam. Segundo o Atlas da Violência, publicado esse ano pelo IPEA, o Brasil não sabe a causa de 17 mil mortes violentas do ano de 2019, sendo que os óbitos sem definição alcançam 12% do total de mortes por causas externas. Provavelmente trata-se de homicídios ocultos, pois quase 2.000 dessas mortes foram provocadas por armas de fogo. Dos mortos, há uma gritante desigualdade na composição étnica. Os negros afrodescendentes são 76% das vítimas e têm uma chance de 2,5 vezes maiores de serem mortos. Mulheres pretas ou pardas têm 66% mais mortalidade do que brancas, indígenas ou amarelas. Mas os povos originários, os índios, né,
e seus descendentes sofrem igual violência. Pois, segundo o mesmo relatório, a taxa de assassinatos de indígenas subiu 22% em uma década no país. 247 índios foram mortos em 2017, 186 em 2019. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, aconteceram 5 conflitos por dia em 2019, com inúmeras invasões de terra, um total de 32 assassinatos. A gente sabe que existem madeireiras e mineradoras, com ou sem registro legal, devastando a Amazônia. O capitalismo selvagem devorador lá está muito presente. O CIMI, que é o Conselho Missionário Indigenista, registrou 256 casos de invasões possessórias e danos ao patrimônio em pelo menos 151 terras indígenas de 143 povos em 23 estados. Aumentou 135% em relação a 2018. A violência étnica no Brasil. Né? Agora, tem ainda mais alguns dados tristes. O Brasil tem a triste estatística de ser um dos países em que acontecem mais mortes de mulheres e ataques físicos e emocionais a crianças ou outros membros das famílias, conformando um quadro de permanente violência doméstica. Os feminicídios foram 1.338 em 2020, um homicídio a cada 7 horas. O número de estupros atinge uma proporção de 1 a cada 8 minutos no Brasil. Também os deficientes físicos e sensoriais sofrem, pois ainda segundo o IPEA, o Brasil registrou ao menos 7.613 casos de violência contra pessoas com deficiência em 2019, o equivalente a quase 1 por hora. Assim, aqui no Brasil e no restante do mundo, embora muito desigualmente distribuída, a violência continua ceifando ou mutilando vidas, tornando os traumas psíquicos uma consequência inevitável dessa forma tão pouco civilizada do viver em sociedade. Vocês sabem a importância que tem assumido em psicanálise dos vínculos, a questão da transgeracionalidade. Esses são traumas cumulativos, né? Sendo transmitidos de geração em geração. Estamos matando diariamente, imensamente. Mortes por suicídio, por fome, por guerras, por território, econômicas, religiosas, imperialistas ou etnocidas, incluindo o genocídio que eu já falei. Além de violência urbana, caos urbano, falta de condições sanitárias e saneamento básico. No Brasil, por exemplo, água e esgoto ainda faltam para 100 milhões de brasileiros. Vocês podem imaginar as consequências disso. No mundo inteiro, 2,1 bilhões de pessoas ou não tem água tratada, ou não tem esgoto, ou não tem ambos. Expulsões, perdão por isso, e não aceitação de refugiados em todo o mundo. 82 milhões de pessoas estão expatriadas. E doenças de todo tipo, incluindo aquelas que só matam aqui no terceiro mundo e que seriam evitáveis desde que houvesse estruturas de saúde adequadas. Além de todos esses, que já são tantos, né, existem ainda outros fatores letais. A gente pode dizer que o mundo, né, aquela bela esfera azul que vimos ontem, está inegavelmente doente. Mas, exatamente em função desse estado catastrófico, é possível antever que uma mudança catastrófica, no sentido que o Bion atribuía essa expressão, já se aproxima e se prepara. Uma mudança catastrófica desequilibra todo o sistema e o obriga a transformar-se. Provavelmente estamos exatamente no limiar desse momento, ou seja, tem uma nova era sendo gestada, com as dores do parto, talvez já. E, no meu modo de entender, tem uma tarefa maravilhosa para os jovens, para as próximas gerações, mas que também temos que assumir, porque também é urgente para a nossa geração, para todos nós que coabitamos o planeta agora em 2021, e também para todos os anos seguintes. Nós temos que ajudar a sonhar um novo mundo. Temos que ajudar a regenerar
a preparar, a ampliar e elaborar e construir e recuperar esse habitat nosso, né? Que é tão antigo e, ao mesmo tempo, pode ser tão novo, no qual nós temos a obrigação e a necessidade de coexistir. Temos que ajudar a sonhar um novo mundo. Isso é impossível só se desistirmos. Se nos entregarmos a esse suicídio admitido, essa morte anunciada, esse apocalipse que é por nós mesmos engendrado, esse mundo que se afoga em sua autodestruição. Roubamos sem parar da terra, nós a esgotamos e a envenenamos. Nós a comemos, como afirma Davi Copenaua, o sábio xamã Yanomami, que nos alerta com extrema clareza. Queria chamar a atenção de vocês para esse texto fantástico do xamã Yanomami, Davi Copenaua. Os brancos nos chamam de ignorantes, apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Ficam sempre bebendo cachaça e cerveja, que eles esquentam e esfumaçam o peito. É por isso que suas palavras ficam tão ruins e emaranhadas. Não queremos mais ouvi-las. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e do Chapiri que ele nos deixou. Omama é o deus Yanomami. Chapiri são espíritos. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são as nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Uma verdade absoluta, não é? Isso está num livro fantástico chamado A Queda do Céu. Né? Eu recomendo muito a leitura desse livro. A Queda do Céu remete a um aspecto da mitologia Yanomami e diz que a Terra está apoiada em pilares e que, como nós estamos comendo da Terra, tirando as riquezas da Terra, o ouro, o petróleo, né? Os minerais, o ferro, nós estamos rompendo com a base de sustentação, tá? Desses pilares. E que quando a gente terminar esse roubo, né, essa extração desenfreada, nós vamos quebrar os pilares e o céu vai desabar sobre nós. E os Yanomami estão nos alertando. Então, assim, eu retomo aqui a sugestão, ou provocação, ou convocação que eu fiz anteriormente. Precisamos convocar os jovens, e todos os homens e mulheres de boa vontade, a sonhar e a realizar a construção de um planeta habitável, sustentável, que tenha uma natureza florescente, exuberante, que dê condições para todas as espécies vivas se perpetuarem, para podermos criar sociedades humanas justas, saudáveis, integradas, não excludentes, não marginalizantes, não assassinantes. E que esse seja um sonho para todos, homens e animais, plantas e todos os componentes físico-químicos do ambiente, todos contemporâneos, conterrâneos ou, como os índios chamam, coterrâneos. Nós somos coterrâneos, habitantes com o mesmo direito de viver no planeta. Tá? Nós, os animais, as plantas. Outro brilhante intelectual brasileiro é também índio, muito orgulho disso. Ele se chama Ailton Krenak. E também tem a generosidade de querer que não só eles, os índios, sobrevivam, mas que todos nós, inclusive os brancos que os massacramos, possamos também sobreviver. Krenak é muito claro de desejar que todos nós sobrevivamos. Né? Ele diz assim, se enxergarmos que estamos passando por uma transformação, precisaremos admitir que nosso sonho coletivo de mundo e a inserção da humanidade na biosfera terão que se dar de outra maneira. Nós podemos habitar esse planeta,
mas deverá ser de outro jeito. Esse lúcido intelectual cita um ancião da tribo Lakota, norte-americana, que dizia: quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer dinheiro. E ele diz ainda: estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta de nosso entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra. Com todas as evidências, as geleiras derretendo, os oceanos cheios de lixo, as listas de espécies em extinção aumentando, será que a única maneira de mostrar para os negacionistas que a Terra é um organismo vivo é esquartejá-la? Picá-la em pedaços e mostrar: olha, ela é viva. Isso é de uma estupidez absurda. Em seu extraordinário Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Krenak questiona a ideia de humanidade, de uma forma que penso nunca antes ter sido apresentada. É uma nova antropologia que o indígena propõe. E nesse grande pequeno livro, de apenas 102 páginas, o líder Lázaro, indígena... Sim? faltam 10 minutos. Ah, tá. É mais que suficiente. Muito obrigado, César. Já estou próximo. Então, nesse pequeno grande livro, de apenas 102 páginas, o líder indígena questiona: como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Observam que é de uma lucidez impressionante, inclusive com os nossos critérios, né, de como a gente pensa a identidade na psicanálise. Não é tarde demais. É muito importante salientar que, como relata esse sábio, ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Lembremos que cada língua é um universo. Cada um desses povos indígenas desenvolveu sua própria maneira de viver de maneira sustentável em seu mundo e ali criar e desenvolver um universo simbólico próprio. Eu quero ainda ressaltar um outro ponto, muito importante, eu acho, na redefinição, na ressignificação do mundo. Então, quero ainda ressaltar que as mulheres, o gênero feminino e a maneira feminina de sentir, pensar e agir, têm provavelmente o papel mais decisivo nessa busca por compreender a enorme crise em que estamos atolados e fazer brotar, ou seja, nascer, daí, novas possibilidades de superação desses incontáveis problemas contemporâneos. Inclusive mulheres indígenas, como prova a Sônia Guajajara, a Nara Baré e 85 organizações de mulheres indígenas no Brasil. Agora, todos nós estamos envolvidos nessa luta, que é de preservação. E, para finalizar mesmo, o que tudo isso tem a ver com os grupos? Não é? Tudo isso que eu apresentei para vocês, não é? Entrando agora de volta, não é? Na nossa atmosfera. Não é? E o que isso tem a ver com esse congresso? Né? Com a teoria prática da psicoterapia psicanalítica grupal, com a psicanálise dos vínculos, com os grupos operativos e as demais práticas grupais. Né?
esse cenário apocalíptico, né? Na minha opinião, tem tudo a ver, melhor, tem tudo a pensar, né? Vocês sabem que ver e pensar em psicanálise são muito próximos, né? Insight, né? E outras expressões que conectam o ver e o pensar, né? Precisamos repensar e ressignificar nossas práticas grupais. Precisamos, junto com as novas gerações, cuidar do presente e do futuro. Não podemos correr o risco de estarmos apenas buscando solucionar nosso complexo de ético, enquanto o céu pode desabar sobre nossas cabeças. Não quero minimizar que seja fundamental trabalhar as questões psíquicas, intrapsíquicas. Só que nós temos que pensar que tem uma tarefa urgentíssima, que é sobreviver, e sobrevivemos todos, né? Então, as práticas que envolvem o psiquismo são fundamentais, é óbvio, tem o maior valor, mas tem a dimensão intersubjetiva, tem a dimensão transsubjetiva, e o mundo, mais do que nunca, precisa que nós pensemos essas questões. Então, nós somos profissionais psi que estudam e trabalham com os vínculos. Eu penso que seja preciso que nós ampliemos nossa visão e nossa atuação para podermos contribuir com a mais importante das redes vinculares, que é a própria teia da vida. Então, desejo a todos um bom congresso. E me abro para discussão a partir de agora, o que quiserem que conversemos. Bom, é magnífica a palestra do senhor, no mínimo magnífica, na minha opinião. E eu estava até falando com a Rosa, o senhor, existe a possibilidade do senhor disponibilizar esse material? E outra questão, achei extremamente didática essa abordagem do senhor, de colocar, mesmo para nós brasileiros, ficou muito mais fácil o senhor falando, o senhor lendo, né? O senhor apresentando e a gente tendo a oportunidade de ler. Então, parabéns, agradeço essa oportunidade que o senhor nos ofereceu aqui, essa reflexão que o senhor nos ofereceu hoje pela manhã. Muito obrigado. Foi um prazer, Joaquim. Espero ter trazido alguma coisa que contribua, sim. E está à disposição o texto. O Nesme já tem. Eu acho que basta escrever para o Nesme, né, Solange? O Nesme poderia reencaminhar para as pessoas que pedirem. Vamos publicar na revista, Lázaro? Ok. Também. Tá joia. Tá. Solange, você não pode demorar muito, porque, pô, assim, o texto é tão maravilhoso que o que eu gostaria, né? Se eu pudesse ler esse texto de novo, hoje à noite, amanhã, ficar com ele meio perto, porque é muito rico, né? A riqueza é muito grande. Desculpa aí, Solange, sem querer atropelar nada. Muito obrigado, Lázaro, pela sua empolgante e mobilizadora conferência, e muito obrigado também por ter cumprido impecavelmente o tempo. E agora vamos aguardar as questões, perguntas, comentários que vêm da assistência através do chat. É pelo chat. Tem que ser pelo chat. É o que eu tenho nas instruções, mas também acho que é complicado. Acho que falando era mais fácil. Mas o que tenho nas instruções é que é pelo chat. Mas ontem nós fizemos sem ser pelo chat. Ontem fizemos sem ser pelo chat, é verdade. Podemos quebrar protocolo, César. Então, ótimo. Obrigada. Olha, eu sou Maria Eduarda, sou de Portugal, pertenço à Sociedade Portuguesa de Grupo Análise, e queria ter muito esta emocionante, comovente, realista conferência. Realmente puxou-nos para a realidade, e uma realidade que é dura, mas que é muito verdadeira. E, de facto, nós também, como terapeutas e analistas, temos que nos confrontar com esta realidade. E sim, concordo consigo que a ressignificação dos vínculos tem que se tornar mais ampla,
e mais abrangente para todos nós. Portanto, foi um prazer, foi muito interessante e também gostaria muito de ter acesso a uma leitura mais profunda desta conferência. Muito obrigada, foi muito bom. Muito obrigado, Maria Dora. Obrigado. Eu queria me colocar, se ninguém for fazê-lo agora, agradecer demais a apresentação do Laszlo, dividir um pouco, a todo momento que eu ouvia, eu ficava pensando, meu Deus, quanta coisa que a gente precisa resolver, como é que faz, né? Aí no final ele vai explicar tudinho para a gente. E na verdade, o que ficou para mim, quero saber se faz sentido, é assim, precisamos novamente nos impactar, como a gente está naturalizando as coisas, como para sobreviver a gente está precisando massacrar o nosso olhar, o nosso sentimento, né? E como que precisam ter Krenákis, precisam ter Laszlos, Gretas para chacoalhar isso, acorda de novo, a gente vai precisar falar de novo, tudo isso, e esse impactar é o que a gente precisa fazer agora, né? E eu queria agradecer muito. Bem, obrigado, Raquel. Eu não vou comentar a tua fala nesse momento, para que o nosso tempo de discussão possa ouvir todo mundo que queira falar, bem? Eu acho mais justo, né? Que todo mundo possa se manifestar. Mas, claro, que eu gostaria de discutir o que você apontou. Tá? Laszlo, eu queria te parabenizar, né? Edilberto que está falando, você sempre brilhante na sua apresentação, né? Você falou que ia nos trazer da Lua para a Terra e trouxe realmente, né, para uma Terra, infelizmente, num momento duro, né, e que nós temos que realmente, né, parar para refletir e ressignificar, não é, essa vida que nós temos, né, para viver, que a própria pandemia está trazendo, né, também essa necessidade, né, de ressignificação. Eu queria lhe parabenizar e realmente foi brilhante, gostei muito, né, da sua fala. Parabéns. Muito obrigado, Gilberto. Prazer revê-lo. Prazer te ver também. Eu fiquei pensando, oi, Lázaro, foi muito bom te ouvir, né, a Mauri, e você me fez, né, além de todas essas coisas que você falou, né, do nosso mundo, do nosso planeta, eu fiquei pensando um pouco, né, na nossa realidade brasileira dentro de quem trabalha com grupos, né, e os grupos estão totalmente vazios, né? Nós não temos grupos, né? Grupos terapêuticos, eu estou pensando mesmo, né? E esse é um lugar tão potente, né? Tanto de autoconhecimento como de ação coletiva, né? E eu acho que talvez esse seja um desafio, né, para o NESM, para quem trabalha com grupos, né? A gente tentar pensar, né, talvez até uma coisa meio de marketing, né, como é que se promove isso de volta, né, e se coloca isso no lugar, né? Porque também essa terapia tão dual que nós temos feita, ela leva para esse lugar do consumo, é meu, só meu, né? E o grupo, né, volta a ter esse lugar que já teve, né, e foi perdendo. Então, não sei, eu fiquei pensando um pouco isso, né, mais objetivamente dentro da nossa área, o que nós podemos fazer, né? Reavivar esses grupos, né? Voltar a ter esses grupos, né? Não o grupo só como lugar do carente, né? Daquele que não pode pagar, mas o grupo como lugar do potente, né? Daquele que pode pensar. É isso aí. Perfeito, Mauri. Muito legal. Muito obrigado. Isso mesmo. Lázaro, bom, eu até falei ali pelo chat, mas quero falar aqui como é incrível sempre te escutar, né? Que bacana você poder trazer, é dolorido te escutar, porque o que você traz não é bonito da gente saber, né? Mas é importante. E eu estava aqui pensando, né, a partir dessa fala do Mauri,
Eu acho que os grupos terapêuticos, sim, são o caminho. Eu acho que todos os grupos, né? Quanto mais grupos a gente puder fazer, espaços de troca, enfim. Mas eu fiquei pensando que a gente vive, de uma certa forma, em bolhas, né? Em que a gente tem conversado com as pessoas que pensam de alguma forma semelhante, né? E eu queria saber como é que cada um de nós pode ser multiplicador para aqueles que insistem em serem negacionistas, né? Insistem em acreditar que o capitalismo é a única solução possível, né? E que existe alguma forma de capitalismo que não seja selvagem, e que insistem em acreditar que alguns podem ter mais direitos do que outros, ou, enfim. A minha pergunta, né, e acho que é para você nesse momento, mas talvez para colocar aqui para todos, como é que a gente rompe essas bolhas e chega nas pessoas que acham que as nossas escolhas políticas não têm nada a ver com a nossa prática profissional, né? Eu acho que essa é a minha provocação. Sim. Pergunta que já indica o caminho da resposta, né, Solange? Muito bem. Lázaro. Sim. Deixa eu pôr minha câmera. É a Rosa. Eu acho interessante eu ler algumas coisas que estão sendo ditas no chat, porque talvez você possa juntar, né? A Renata Aquina disse que é uma tarefa enorme essa que temos pela frente, onde o narcisismo das pequenas diferenças está em alta em nossa cultura capitalista liberal que promove uma subjetividade banhada no individualismo. Muita gente te parabeniza, o que não é novidade para a gente, né? Sua fala foi maravilhosa. E tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante. As preocupações, as denúncias e o chamamento que você faz para cada um de nós, eu acho que é interessante você tentar colocar isso, e alguma coisa mais que vai surgindo, eu vou tentar estar falando para você, porque nem todo mundo vai pegar o microfone e falar. Eu pensei em ouvir primeiro todo mundo que queira se manifestar, né? E se o César me permitir uma conclusão de 2 minutos, aí eu vou tentar responder. Lhes parece bem assim? Sim. Já acabou a discussão? Mas, entretanto, não, a discussão não acabou. A discussão só vai acabar às 14h25. Mas há 2 pessoas que pediram a palavra antes, a Isabel Fialho e a Isaura, que recorreram à sinalética, levantaram a mão. E embora isso não estivesse nas instruções iniciais, acho que a partir da altura em que aceitamos outro modus operandi, que este também é lícito, portanto, penso que a Isabel foi a primeira a pedir a palavra. Não ouço. Desligar o microfone. Foi a Isaura. Sim, foi a Isaura a primeira, foi. Então, enganei-me, peço desculpa. Então, a Isaura. Eu, afim, estou com tantas coisas na cabeça, Lázaro, e todos nós, não é? Que me é difícil organizar sucintamente as ideias, que é fundamental, não podemos estar a falar horas. Mas eu acho que o Lázaro nos pôs muito claramente, de uma forma muito crua, 2 formas de pensar, que não são fáceis de integrar. O mal está nas injustiças sociais, o mal está na pobreza, o mal está na injustiça dos ricos contra os pobres, e como é que tudo isto, é a minha pergunta também, como é que tudo isto provoca o que a neurociência nos ensina, que o sofrimento humano e psicopatológico se organiza nos primeiros anos de vida em famílias disfuncionais. Acho que há que perceber, como você diz, temos que estudar história ou aprender com a história. Não é possível, penso eu, aprender com a história se não soubermos história. O problema é essa história. São enumerações de datas
ou se a história é compreender motivações e contextos. O que é história? Se calhar temos sempre de estar a dar significados e ter atenção àquilo que nós queremos dizer. Portanto, de certo modo, é como é que as injustiças sociais que você descreveu de uma forma assustadora, no Brasil são realmente horríveis, como é que se compreende que o Brasil esteja assim? Como? Eu pergunto muitas vezes, como é que um país cheio de riquezas, de diversidade, está assim? Eu não vou idealizar os índios, como não idealizo os meus antepassados, e acho que às vezes idealizo, todos nós idealizamos, ou idealizamos certos grupos, certas culturas, eu penso que talvez não seja por aí. Agora, temos que perceber como é que as coisas se estruturaram. Qual é a sua ideia? Qual é a nossa ideia? Mas a sua, neste caso. Porquê que o Brasil está neste estado? Porquê? E mais, o homem tem 7 circuitos. Um da curiosidade, que é líbido, um do medo, outro da raiva, outro do abandono e o outro do desamparo e o outro de tratar as pessoas. Nós não podemos ensinar que temos que ser bonzinhos todos uns para os outros. Isso não existe. Ensinar isso à força não me parece. Não. Há que, se calhar, temos que tentar perceber como é que vamos sair disto e tornar as pessoas mais felizes, com mais entusiasmo. Porque as pessoas não têm projeto de vida. Não têm. Claro que todos sabemos que a morte existe. Não é negar a morte, mas temos de viver apesar dela, como diz um escritor que ainda está vivo entre nós. Ele diz que nós temos de viver a vida como se a morte fosse um acidente de percurso. O que é que nós podemos construir? Como é que podemos construir a vida das pessoas sem os tornar infantilizados, como os pobrezinhos, as vítimas, os coitadinhos, ou dar-lhes motivos de vida, entusiasmo, projetos? Esta é a pergunta que eu faço agora assim, não é? Mas que de certo modo fazemos a todos, não é? Havia milhares de coisas, como é que... Mas acho que não vou falar mais. Isabel, Isaura, podes baixar a mão, faz favor? Vou baixar a mão, claro. Obrigado, Isaura. Prometo tentar minimamente te responder. Ora viva, Laszlo, gostei imenso, concordo com as palavras que foram ditas até agora, foi duro, tirando informação mais específica, provavelmente não há, infelizmente, todos estamos a par destas realidades no mundo e em determinados pontos, não é? Mas nunca é demais relembrar. E também é uma das funções destes encontros, não é? O que é que nós podemos fazer? Alguma coisa, não é? Alguém dizer que não pode fazer nada é mentira. Salvar o mundo também é mentira, portanto o 8 e 80 não nos serve de grande coisa. A dificuldade é sempre trabalharmos para conseguir algum tipo de equilíbrio. E nós individualmente e naquilo que como pessoas e como analistas vamos fazendo no nosso dia a dia, não sei, se calhar não tanto para todos, mas repensar, não é? E temos esta ferramenta fantástica de trabalhar com grupos, repensar o padrão da nossa atuação, não é? Ou seja, nós não somos conselheiros, não é esse o nosso papel, mas através das nossas intervenções junto das pessoas que verdadeiramente querem mudar, porque essas são as únicas que podemos ajudar, tentar pô-las a pensar no melhor caminho a seguir, não é? No mais justo, no mais correto, no mais integrado e partilhado. Portanto, dentro daquilo que individualmente cada um pode fazer, a diferença pode ser grande, não é? Porque se existir este contágio, chamemos-lhe assim, e ele transitar para fora das paredes da sala dos nossos grupos, eu acho que nós já estamos a dar um contributo, não é? Através do padrão, criar uma maior consciência. Obrigada.
palavra para você, Isabel. Bem, eu peço uma questão de metodologia, que voltemos ao procedimento de falarem espontaneamente, procurando não se atropelarem. Seguir a sinalética é muito difícil, somos muitos. Agora tenho o Nuno Florencio e tenho a Andresa com a mão levantada. Ok, vou respeitar e vou dar a palavra ao Nuno e depois à Andresa, mas peço o favor de abdicarem da sinalética. Ok, obrigado Dr. César, obrigado Dr. Lázaro pela conferência, é a primeira vez que eu ouço, foi um prazer. Foi muito duro e cru nas coisas, mas ajudou a pensar numa série de coisas. Só para chamar a atenção a algumas, isto da idealização do voltar ao normal. Não é? O que é este normal e o que é que nós queremos realmente, não é? A complexidade que tem a ver com a globalização, que isto torna-nos pensar nas coisas, se calhar torna mais difícil. E esta ideia só me estava a lembrar em relação ao sonhar, ter tempo para sonhar, ao imediatismo, só me lembrava do coelho da Alice no País das Maravilhas, que está sempre atrasado para ir para todo o lado, não é? Ou seja, que se calhar temos que sair deste registro do imediatismo e termos tempo para pensar e para sonhar. Ok. Muito obrigado. Obrigado a você. Andresa? Obrigada, Lázaro. Eu fiquei super emocionada e aí acabei respirando fundo, fechando a câmera e agora eu tomei coragem para falar. Porque a hora que você fala de resgatar a capacidade de sonhar, né, e eu acho que isso é fundamental, me fez lembrar, eu estava tendo uma conversa ontem à noite com a minha mãe, que eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, de 3 anos e 3 meses, um menino e uma menina, e ela estava falando, nossa, minha filha, é tão bonitinho nos seus filhos, o quanto eles gostam de sonhar acordado. E aí eu disse para ela, mãe, essa é a coisa que eu mais busco fortalecer nas crianças, é que eles nunca percam a capacidade de sonhar. E acho que é isso, né? Acho que esse é um dos caminhos que a gente tem na vida pessoal, na vida profissional e nessa coletividade aqui também. Obrigada. Isso mesmo. Eu penso que o sonho é o caminho, sim. Só que vai ser um sonho coletivo. Não pode ser um sonho individual. Rosa Junqueira recorreu à sinalética. Bom, quer falar. Microfone. Tem o microfone, Rosa Junqueira. Tem o microfone fechado. Sim, abri. Eu só queria falar o que está aqui, que eu acho que é importante, tem algumas coisas significativas das pessoas, mas se você acha que não é possível, não tem problema, a gente continua. Não, é possível. Tá. Pode continuar. Tá bom. Então, o Alexandre Mantovani diz que talvez um liberalismo utópico realmente respeite a liberdade da psicanálise e nos convida a isso. Lázaro nos põe de frente às questões da raiz e nos convida ao Freud, nos propôs pensar nós mesmos. Acho que é um ponto de partida. O que podemos fazer no sentido da esperança, como diz Paulo Freire? Me senti provocada pelo texto de Juliana Monitora, como cidadã a pensar e agir sobre a situação que nos encontramos. Também, que possibilidades de mudança são essas?
Terminei. Esses comentários todos parece que estão se articulando, não é? Podemos continuar, tá, César? Sim. Estão ouvindo? Então é o seguinte, o que você vai falar para os caras lá? Eu penso que os últimos 10 minutos ficarão reservados para o Lázaro. Portanto, ainda temos cerca de 5 minutos para os nossos comentários. A Majô também recorreu à sinalética. Bom, eu penso que... Não, são 3. A partir de agora, peço muita desculpa, eu não vou respeitar a sinalética. Vocês arranjem-se de modo a intervirem nos intervalos que vão acontecer, seguramente, não é? Posso falar? Majô? Tá, bom dia a todos. Oi. Lázaro, obrigada. Nós não voltamos da Lua, nós caímos da Lua. Seu texto é sensível, estou extremamente impactada com a realidade que você descreve. E eu fico pensando que nós, assim, ouvi a fala da Isaura, eu acompanho mais ou menos assim, o que fala, algumas coisas eu não entendo, mas eu acho que é uma miséria humana, sabe? É global mesmo, não é só o Brasil, nós, claro, estamos vivendo isso na pele, mas se a gente olhar para o universo, se a gente olhar para o planeta, é uma miséria humana. Eu acho que a gente, talvez, pensando um pouco no que o Amaury também trouxe, que eu achei bem importante a fala dele, eu acho que a gente não está falando a mesma língua, nós estamos falando os dialetos diferentes. É isso que eu sinto, né? Eu fico pensando, eu faço parte de alguns grupos e eu vejo muito movimento nos lugares periféricos, sabe? Muita vida, apesar da miséria. Só que nós não falamos a língua deles, entendeu? Então, eu estou bem emocionada também, fico pensando que mundo é esse que a gente está vivendo. Acho que a pandemia ela só veio para escancarar tudo isso, né? É isso que eu entendo. Ela veio para escancarar. Desculpa, eu estou bem emocionada. E eu acho que enquanto a gente estiver agindo assim, os ricos e os pobres, os negros e os brancos, os índios e os não índios, infelizmente a gente vai ficar caindo da Lua, né? Acho que a gente tem que acordar, né? Não basta sonhar, acho que a gente tem que fazer, né? Ir para a vida e lutar e fazer alguma coisa. A Isaura tem razão quando fala aqui. O que está acontecendo com esse país? Parece que a gente está todo mundo dopado, sabe? Tomou Rivotril em altas quantidades e a gente está dopado, né? Paralisado, vendo o Brasil despencar. Desculpa o desabafo, gente. É que realmente mexe. Obrigado pelo texto, Lázaro. Obrigada. Lázaro, eu também queria falar um pouquinho. Obrigada pelo seu texto também, mas assim, queria falar a sensação que eu fiquei de muita impotência, né? Assim, tudo isso a gente está acompanhando, principalmente aqui no Brasil, mas assim, como que é doído para nós. E quando você fala da educação, a importância da educação, sabe o que parece? Que realmente a gente entende que está aí uma possibilidade de mudança, não porque nós somos coitadinhos, não é isso, talvez a gente não saiba mesmo mudar, entendeu? E a gente fica aceitando, nem aceitando, mas a gente fica vivendo tudo isso, mas com muita impotência, como se a gente não soubesse, talvez, pela nossa história, igual você falou, vamos aprender com a história, né? Então, assim, pela nossa história,
como que a gente tem que fazer, né? Como que a gente sai disso? E eu acho que esse sentimento os negros sentiram, né? Os indígenas sentiram, e agora a gente brasileiro também sente, né? No geral, né? E não é porque, né? Não é porque somos coitados, porque talvez não sabemos ainda nos colocar, né? E isso a gente tem que aprender, né? Eu acho, né? Porque a gente sente mesmo, emociona, né? E muitas vezes, não sei, eu sei que o sonhar, igual a Andresa falou, é muito importante, mas parece que às vezes a gente não está podendo mais nem sonhar, né? Peço desculpa, mas acho que os 10 últimos minutos são reservados para o Laszlo. E, portanto, Mário, você recorreu também à sinalética, se quiser pôr uma questão, mas peço-lhe que seja uma questão só. Eu vou ser muito rápido, Seja uma pergunta. Estou curioso, Laszlo, que nos responda o que é que pensou ao fazer esta brilhante conferência sobre o estado da terra, do mundo e, em particular, da realidade brasileira, de quais são, na sua opinião, realmente lançou algumas pistas, os caminhos que precisamos trilhar e, em particular, enquanto grupo de analistas, quais as tarefas para os diferentes tipos de grupos que podemos desenvolver e que parece, paradoxalmente, são muito necessários e que também estão em crise. Pronto. Muito obrigado. Laszlo, agora a palavra é sua. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado pelo que falaram. Sem dúvida, sim, os seus comentários são partes do que vem me inquietando há muito tempo, né? E que tornou difícil achar o tom para essa minha conferência, né? Porque a oportunidade de estar 1 hora falando, né? É uma oportunidade preciosa, né? E, ao mesmo tempo, é uma tarefa muito delicada, né? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte: o que eu vou colocar agora não tem absolutamente nenhuma pretensão messiânica, sabe? Eu sei a resposta, de forma nenhuma. Acho que nenhum de nós sabe a resposta do que nós devemos fazer, né? De como que a gente vai sair dessa enrascada gigantesca, né? Que o mundo vive, o Brasil vive de forma aguda. Então, veja, não tem uma resposta, né, que seja, vamos seguir esse caminho. De forma nenhuma, jamais. Tá? Deixar bem claro isso. Por outro lado, né, tem a minha reflexão, e vocês estão me dando a oportunidade de compartilhar a minha reflexão. Né? Então, eu queria responder em 2 eixos, como cidadão e como profissional profundamente interessado pela prática grupal. Tá? Então, 2 eixos. Como cidadão, gente, todos nós, inevitavelmente, estamos imersos na nossa realidade. Então, todos nós conhecemos isso que eu apresentei. A gente vive isso. Então, nós sabemos. Mas eu constato que nós temos alguns mecanismos que são psíquicos, mas são sociais, simultaneamente, de negar a realidade, de não reconhecer a brutalidade gigantesca do nosso cotidiano e da nossa história. Entende? Então, há um mecanismo de ocultamento, de alienação, de bloqueio, né? Que eu posso sintetizar para vocês assim: a gente está de olho fechado. Então, a gente não pode nem acordar e nem dormir, e por isso não pode sonhar, porque nós estamos de olho fechado. Estamos de olhos bem fechados. Então, eu penso, a minha concepção, é que, por doloroso que seja o processo, primeiro nós temos que olhar o sofrimento dos nossos irmãos, olhar o sofrimento nacional,
olhar o sofrimento humano. Nós temos que olhar, porque se a gente não olhar para isso, eu acho que a gente não vai conseguir pensar. E nós vamos pensar torto. Nesse sentido, os índios têm razão, nós estamos pensando torto. E nós vamos ter que retificar um pouco o nosso pensamento. Eu também não idealizo os índios, tá? Eu acho que os indígenas têm inúmeras questões. Agora, eu, sim, valorizo o que alguns sábios indígenas, como esses dois que eu citei, estão conseguindo pensar para eles e para nós. E eu resumo numa ideia, né? Nós temos que sonhar um novo mundo. Certo? Coletivamente, nós temos que sonhar um novo mundo. Não é o sonho individual. Um sonho coletivo precisa nascer. Nesse sonho coletivo, as extremas diferenças precisam acabar. Não é a diferença entre um e outro. As extremas diferenças. Entende? A diferença que leva a matar o outro. Essa precisa acabar. Nós vamos começar a história humana. Eu entendo que nós estamos na pré-história se nós matamos uns aos outros. Entende? E não sejamos cínicos. É claro que nós também matamos. Entende? Nós também matamos, porque nós estamos de olho fechado enquanto move o nosso vizinho. Então, isso precisamos abrir os olhos. Como cidadão, estou falando. Na Folha de São Paulo, dessa semana, tinha uma pequenina frase, tá? Que eu nunca vi alguém pronunciar um tratado antropológico, sociológico e filosófico numa única frase. Veja, um tratado antropológico, sociológico e filosófico numa frase. Uma catadora de rua. Certo? Sabe o que ela disse? Meu maior sonho é ser gente. Meu maior sonho é ser gente. Compreende? Então, é verdade que uma porção de gente não é gente no modo como o mundo lida com elas. Então, nós estamos desumanizando. Nós todos desumanizamos. O sistema desumaniza. Bom, agora falar uma coisinha sobre o sistema. Isso me aproxima de poder fazer uma ponte entre nosso papel de cidadãos e nosso papel como grupo analistas. Tá? Vai me permitir uma ponte. Olha, se é necessário romper esses mecanismos, certo? E nós vamos enxergar a realidade, certo? Eu acho que a gente precisa visualizar, não é? Que a história humana caminhou de uma forma, não é? Que primeiro nós precisamos enxergar qual foi esse caminho. Não é? Florestan Fernandes tem uma frase linda, ele é um sociólogo brasileiro, que ele diz assim: o Brasil tem um enorme passado pela frente. Então, nós temos que olhar o nosso passado para nos reconhecermos no presente e para sonhar outro futuro. Tá? Agora, o mundo inteiro vive uma globalização e um triunfo obsceno do capitalismo. É obsceno esse triunfo. E o que me chama a atenção é que o capitalismo está totalmente anônimo. Eu falei dos super ricos, mas o capitalismo vive de forma anônima, certo? Ele se reproduz de forma anônima, não tem com quem brigar. É estrutura, são mecanismos, certo? São formas de proceder, lucro, gerar herança, transmitir riquezas, é anônimo, certo? Então, veja, o hipercapitalismo é o que a gente vive. Nós vivemos o hipercapitalismo. E o hipercapitalismo, ele é de tal maneira poderoso e anônimo que nós não sabemos reagir. Mas, veja, o mundo é feito por pessoas. E as pessoas vão ter que, entende? Pensar isso tudo e agir com o hipercapitalismo. Não é? E o hipercapitalismo ele tem vários eixos.
Eu quero destacar dois, né? Certo? Eles falam, assim, os teóricos falam que tem o eixo do hiperconsumo, da hipertécnica e do hiperindividualismo. Eu quero falar do hiperindividualismo. Certo? É um dos eixos do hipercapitalismo. Certo? A coletividade humana, tá? Faz 300 anos, foi sendo instalada numa forma de pensar o fenômeno humano que hipervaloriza o indivíduo. Hipervaloriza a referência do indivíduo, no indivíduo, para o indivíduo. Entende? O indivíduo está hipertrofiado. Nós pensamos... Um minuto. Pois não. Dá tempo. Obrigado, César. Essa hiperinflação do indivíduo, gente, é o que torna os nossos consultórios de grupo esvaziados. Porque as pessoas querem o tratamento individual, o tratamento de luxo, onde o seu indivíduo, seu self, seu eu, seja magnificado. Eu penso que o futuro dessa nova forma de sonhar coletivo também vai nos abrir muito espaço como grupo analistas. O grupo vai ser revalorizado, na minha opinião, como instrumento, como estratégia, porque a gente vai furar essa bolha, como disse a Andresa, tem uma bolha aí, a bolha que nos põe a todos dentro de uma autorreferência individual. Somos bilhões de bolhas. Essas bolhas vão ter que ser furadas para que a gente pense que o mundo é um só. Certo? Somos todos indivíduos em grupo, indivíduos em sociedade, indivíduos no coletivo. Eu acho que a partir daí a gente pode ter esse tal sonho coletivo, né? Que eu espero que esteja nascendo. Muito obrigado. Obrigado, Lázaro, pela sua emocionante e extremamente mobilizadora conferência, como podemos testemunhar pela participação de todos os assistentes, não é? Ou daqueles que falaram, e dos que não puderam falar, mas o tempo é limitado. Muito obrigado, Lázaro. Foi um prazer e uma honra ter estado na sua mesa. Honra para mim. Muito obrigado. Muito obrigado.